Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, demais a sua família. Sim, que Deus honre a sua vida em tudo e que você atinja aquilo que sonha, que você toque nos seus sonhos, que sejam materializados, que a sua vida seja muito, mas muito abençoada e honrada. Que você tenha progresso, que o favor do Senhor te alcance. Em nome de Jesus, nós estamos nesta fé nos 52 dias. 52 dias de vitórias, graças a Deus. E hoje eu vou estar na Rua Taquari 995, na Moca, às 15 horas, abrindo o 7º jejum. O 7º jejum dos 52 dias. E eu sei que vai ser um estrondo, como eu tenho falado, bênçãos explosivas, coisa de Deus. Uma inundação de vitórias, de bênçãos, de coisas boas, porque Deus, Ele está pronto a honrar o seu povo. Sabe, quando a pessoa para buscar a Deus, ela é altamente abençoada por Ele. Como é abençoada. E nós temos nos curvado diante do Senhor e dependido dEle. E que maravilha. Como Deus responde àquele que o busca. E nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, às 15 horas, 7º jejum, em todos os nossos templos. Vamos orar, vamos tirar um tempo para jejuar, para orar, para buscar Deus. Um tempo de separação na casa do Senhor, sabe? Um tempo em que você se separa mesmo só para buscar a Deus. Faz toda a diferença. É o que eu mostro para você. Pessoas por cabeça, pessoas vitoriosas, pessoas que estão sempre avançando, que têm uma caminhada progressiva, crentes vitoriosos. Porque tem diferença de você ser crente e ser crente vitorioso. Ter uma vida e ter uma vida vitoriosa. Então, assim, eu convido você a ser um crente vitorioso, a ter uma vida vitoriosa, a ser um cristão vitorioso. Porque tem muitos cristãos, mas nem todos são vitoriosos. Porque simplesmente não creem. Mas nós cremos. E não abrimos mão de nada daquilo que o Senhor nos prometeu. Tudo que Ele prometeu, nós queremos, nós possuímos. Eu não abro mão. Essa é a minha fé. Talvez você tenha uma fé diferente. Eu respeito a sua fé. Há pessoas que creem de uma outra forma. Tem uma fé mais passiva, acomodada, que aceita. Eu não tenho. Mas eu respeito a fé das pessoas. Eu respeito quando uma pessoa diz, não, eu não creio assim, eu penso, amém. Seja feito conforme a sua fé. Você crê em Jesus, amém. Agora, eu creio em Jesus, eu creio em todas as promessas, não tenho uma fé passiva, não sou acomodada, não aceito inércia. Eu creio. E Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Então, eu sei que se eu crer, vai ser feito conforme a minha fé. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. A minha fé é que eu posso ter uma vida abundante, ser mais que vitoriosa em absolutamente tudo e andar nas alturas. Ir para mais, vencer. A minha fé diz que eu posso vencer enfermidades, eu posso vencer todas as situações e afrontas e guerras que se levantam. A minha fé diz que eu posso prosperar de todas as maneiras, que eu posso viver o impossível, que eu posso ir para onde eu nem imaginei.
que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu peço, do que eu penso. E que em todas as coisas eu sou mais que vencedora. A minha fé me garante isso. E eu não abro mão. Eu sei que Deus pode fazer na minha vida, por mim, através de mim. Eu sei. Eu creio. E eu ensino você aquilo que eu creio, que eu entendo, lendo, estudando exaustivamente a palavra de Deus. Por longos anos. Longos anos estudando a palavra de Deus diariamente. Estando com Deus em oração, estando com Deus, lendo, estudando, buscando revelações, buscando entendimento, estudando a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo trabalha na minha vida. E eu tenho uma história de vitória para contar. Eu posso ficar dias contando e contando e contando todas as maravilhas do Senhor na minha vida. Não é blá, blá, blá. Eu tenho coisas concretas. Concretas. Eu não invento vitórias. Sabe, eu não invento, eu não falo algo para parecer espiritual. Ai, Jesus é bom, sabe, ele tem sido muito bom comigo. Não, ele é bom, ele tem sido muito bom comigo. E eu posso mostrar a você a bondade do Senhor na minha vida. Eu posso dizer a você, através dos resultados, que Deus opera hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. O que ele operou lá atrás, ele opera hoje. O que ele fez lá atrás, ele faz hoje. Então, assim, muitas vezes eu ouvi muitas coisas. Muitas coisas. Não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo, acabou. Fim, esqueça, aceita. Mas foi crendo em Jesus que eu vivi todas as definições e tive um final feliz até o dia de hoje. E com uma alegria imensa é que eu sempre falo assim, com uma ousadia, uma alegria, uma segurança, que até o dia de hoje eu enfrentei lutas, batalhas, guerras inúmeras. Mas eu não perdi nenhuma. Nenhuma. Em todas elas eu fui mais que vencedora. Em todas elas. De forma incrível, às vezes até inacreditável, porque eram coisas... Às vezes eu vivi coisas surreais. E o impossível estava lá me alcançando. Então Deus não mudou. E eu acredito nesse Deus. Em que quando você ouve, você obedece, você se submete, você crê, crê e crê. As coisas acontecem. As coisas são modificadas. Você vive milagres. Eu acredito em milagres, eu vivo milagres. E assim, a minha caminhada com Deus é uma caminhada abençoada, vitoriosa. Cheia de bênçãos explosivas. E eu sou muito feliz com Jesus. É por isso que eu venho aqui sempre com tanta vida, tanta energia. Eu tenho vigor. Eu tenho ousadia. Eu garanto a você que se você buscar o Senhor Jesus, a sua vida é modificada, a sua vida é transformada, porque eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Não estou contando historinha, contos de fadas, eu não estou contando a história do meu vizinho ou de alguém que... Eu estou contando as minhas histórias, eu conto as minhas histórias para você. Eu não conheço eu não conheço Deus por catálogo, de ouvir falar. Eu conheço a Deus de viver, de experimentar, de desfrutar.
Eu tenho intimidade com Deus. Ele é o meu melhor amigo, é o meu pai, o meu companheiro, é o meu ajudador, é o Deus que não tem me deixado, que tem suprido a minha vida, que tem enchido a minha vida de bens, como disse Davi no Salmo 27. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sabe? E isso me encanta, porque Davi estava dizendo, não é só quando eu for para o céu, eu vou ver aqui vivo. Aqui em vida, nesta vida, eu vou ver o bem do Senhor, os bens do Senhor. Então, eu posso dizer isso para você. Eu não vejo a hora de ir para o céu, eu quero estar com Jesus, eu vou passar minha eternidade com Jesus, sabe? Eu tenho expectativa pelo arrebatamento, pela volta do Senhor Jesus, mas ele ainda não aconteceu. Eu estou esperando, eu estou preparada, estou de malas prontas, mas eu ainda estou aqui, em carne, e Deus tem suprido tudo. Ele supre a nossa vida. Ele supre dando saúde, saúde emocional, física e espiritual. Ele supre tudo. É maravilhoso. Você vê Deus suprir todas as necessidades, curar, restaurar, tudo que você precisa para viver. Ele está sempre pronto a agir, a responder, a se fazer presente, a mostrar o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. Quando uma pessoa o invoca e crê. Se você busca a Deus e crê, você acredita, sim, Deus existe, Ele pode fazer, Ele opera hoje. Você experimenta a glória dEle. Eu tenho experimentado a glória do Senhor Jesus. E posso dizer a você que as pessoas que têm crido, têm manifestado essa fé viva, têm experimentado também. Vamos buscar a Deus neste dia. Levante-se e venha. Eu não sei o que você vive. Eu não sei qual a sua situação. Mas como disse Davi no Salmo 27, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Você só perece quando você não crê que Deus vai agir em seu favor. Mas quando você crê, você acredita, Deus pode agir, Deus pode mudar, Deus pode socorrer, Deus pode me curar, Deus pode me restaurar, Deus pode me erguer. Você vive, porque tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível ao que crê. Entendeu isso? Tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo que você tem que fazer é crer que Deus pode fazer por você. E Ele vai fazer. Ele sempre faz. Venha, esteja entre nós. E você, com certeza, vai desfrutar da glória de Deus. Olha o que diz aqui, em 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joiada morreu com a idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. E ele aceitou o que disseram. Enquanto Joás foi influenciado pelo sacerdote, está aqui, ó, Joiada. Está ouvindo isso? Ó? Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Ele fez, ele foi bem influenciado, bem conduzido. Quando esse homem morreu, não diferente do que aconteceu com Uzias, quando Zacarias morreu, o orgulho provocou a sua queda. Ele deu lugar ao orgulho e terminou
de forma miserável, leproso morando numa casa separada. Joás foi influenciado agora por pessoas muito diferentes de Joiada. E ele se perdeu de Deus. E ele começou a fazer tudo que o Senhor reprova. Então, olha aqui, olha que coisa triste. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Por culpa deles. Porque eles, além, o Joás foi influenciado por pessoas corruptas espiritualmente e influenciou toda a nação. E foram prestar culto a outros deuses. E você sabe que tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Quando Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa, tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Tudo. E a partir dali as coisas que antes davam tão certo desandaram. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-los. Estavam secos. Deus avisou, mandou a palavra. Eu vejo isso Deus fazer com as pessoas. Ele é tão amoroso. Ele manda a palavra, ele orienta, ele luta para fazer a pessoa ver. Acorda, rapaz, não faz uma coisa dessa com a sua vida. Minha filha, não faz uma coisa dessa com a sua vida. Ele manda a palavra, mas a pessoa está cega. Ela fica cega de uma tal maneira que ela não vê nada. Nada. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Está aqui, ó. Vocês não prosperarão assim. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta, ao tanto que ele foi ingrato, injusto, infiel. Olha isso aqui, ó. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele. Como pode? Joiada foi tão bom com ele, cuidou dele, tratou ele como um filho. Orientou ele nos caminhos do Senhor. Pois ele não teve problema nenhum em assassinar o filho deste homem, que um dia foi uma bênção na vida dele. Queridos, Deus está à procura de gente fiel. De gente grata e gente fiel. Você vê, às vezes, a pessoa foi tão ajudada no momento mais difícil dela. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? A ingratidão. E a pessoa foi tão cuidada no momento que ela estava doente, que ela tinha uma doença, ela foi zelada, cuidada. No momento em que ela estava vivendo uma situação difícil em família, ou tinha um filho doente. Estava lá todo mundo cuidando, indo no hospital, visitando, cuidando, visitando as pessoas, cuidando. Estava lá Joiada cuidando dele, de Joás. O homem morreu, ele esqueceu todo o bem que o homem tinha feito a ele. E agora conspiraram contra o filho dele por ter falado a palavra do Senhor. E ele não teve problema nenhum em deixar assassinar o homem. Está aqui, ó. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele. Cuidado, viu? Cuidado com a ingratidão. Cuidado com a infidelidade. Deus está buscando pessoas fiéis e gratas. E matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor, e faça justiça.
Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora, olha isso aqui, embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido, seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Deixa eu dizer uma coisa para você. As decisões dão à luz as consequências. Nós precisamos estudar as consequências, muito mais do que as decisões. As pessoas dizem assim, se você toma uma decisão, você vai ter que viver com a sua decisão. Não, você não vai ter que viver com a decisão. Você vai ter que viver com as consequências. Porque uma decisão acontece ali naquele momento. E você só pensa naquele momento, e é onde as pessoas muitas vezes definem a vida por um momento. E elas olham só para um momento. E elas esquecem que a vida continua. E virá um dia após o outro. E o que você está plantando é o que você vai colher. As pessoas esquecem disso. E quantas pessoas dentro da palavra de Deus que começaram tão bem e terminaram mal? Geazi começou muito bem, terminou leproso e com uma maldição sobre os seus descendentes. Uzias começou muito bem e terminou leproso numa casa separada. Joás começou muito bem e terminou nessas condições. Perdeu para um exército muito pequenininho. O exército arameu era muito menor. Mas ainda assim, venceu um exército grandioso. Por quê? Porque aquele povo, porque Joás, o rei, com toda a nação, eles haviam abandonado o Senhor. Mas enquanto Joás buscou a Deus de todo o coração sob a influência de Joiada, ele só prosperou. Mas quando ele foi influenciado por pessoas sem visão, sem temor, e tomou um rumo errado, a partir dali ele começou a ter decadência, a sofrer uma queda muito grande, a ter uma vida decadente, e terminou de forma decadente, humilhante. Foi vencido por um exército muito menor. Por quê? Porque o Senhor, apesar deles terem um exército muito maior, um exército menor do inimigo, prevaleceu. Por quê? Porque Deus não estava mais com eles. Deus não estava. Deus não podia mais abençoar e prosperar, porque eles não estavam mais buscando a Deus. Então, assim, preste muita atenção antes de tomar uma decisão. Preste atenção na semente que você vai lançar no solo da sua vida. Preste atenção nas escolhas que você tem feito. A Bíblia diz, escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Cuidado, a vida é feita de escolhas. Cuidado, tudo que a gente planta, a gente colhe. Cuidado. Estude as consequências. Busque saber o que outras pessoas, ao tomarem a mesma decisão, tiveram como resultado. Estude, busque na história. Vá saber qual foi o fim das pessoas que tomaram determinada decisão. Porque uma vez que você descobre que pode conviver com as consequências, então é fácil tomar uma decisão. Mas se você descobrir que você não pode viver com as consequências, porque para cada decisão, uma consequência. Decisões levam a consequências.
As consequências, elas são o resultado de decisões. E muitas vezes consequências terríveis. O resultado é essas consequências dificílimas, danosas, terríveis, que ao tomarem decisões, as pessoas ignoraram. Elas só pensaram naquele momento em tomar aquela decisão e fazer o que os seus sentimentos estavam mandando, o que as suas emoções estavam mandando, o que as pessoas ao redor que tinham algum interesse em influenciar, e eu sei lá o que queriam tirar do Joás, está aqui. Elas influenciaram o Joás para o mal. O Joás foi influenciado para o mal. E no final, estava ele lá ferido e morrendo sozinho, destruído. E era para ele ter tido um fim glorioso. Mas ele não pensou nas consequências. Ele só foi tomando decisões, achando que ia parar por ali. E que tudo ia correr tão bem quanto antes. Não. Antes ele adorava o Senhor. Depois ele parou de adorar o Senhor. Antes ele tinha uma fé. Agora ele mudou a fé. Então é assim, muda a fé, muda o espírito, muda a visão, os resultados mudam. Antes de tomar uma decisão, estude as consequências. Seriamente estude as consequências. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está aqui conosco agora e peço que a palavra tenha entrado, esclarecido, iluminado, aberto os olhos. Senhor, eu peço, porque eu sei que às vezes uma decisão pode nos colocar até numa situação irreversível. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço vitórias, definições, eu peço mudanças, eu peço que o impossível seja materializado na vida de cada pessoa que ora comigo. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e oro por todos que estão orando comigo e enviaram os seus pedidos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância na vida de cada um. E peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Essa atitude de fé realmente leva a grandes resultados. Muito obrigada e agradeço ao Senhor por essa mensagem. Peço que ela possa trazer muitos frutos para todos nós. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde eu fico. E onde vou estar às 15 horas, abrindo o 7º jejum dos 52 dias. E vou esperar por você. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.